A graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos irmãos, os tribunais do Santo Ofício, mais conhecidos aí como Inquisição, foi um tribunal criado para combater heresias religiosas. Portanto, era voltado para católicos que insistiam em disseminar heresias por vezes perigosas para o cristianismo ortodoxo. Mas muitas pessoas acusam a Igreja Católica de ter matado milhares e outras chegam ao absurdo de afirmar que a Igreja matou milhões de pessoas queimadas. Assim fosse, as florestas da Europa não seriam suficientes e nem existiriam mais, para tanta lenha que seria necessário. Então, no vídeo de hoje, vamos esclarecer e desmistificar aí esses mitos que os inimigos da fé católica se utilizam. A Inquisição não condenava ninguém à morte. Os inquisidores investigavam, ouviam testemunhas, davam ao acusado chances de se defender e até mesmo de se arrepender. Podemos considerar isso um avanço, porque antes disso, os tribunais civis realizavam julgamentos sumários, onde as pessoas eram torturadas e mortas sem nenhuma prova. No caso da Inquisição Católica, 3 coisas poderiam acontecer. Se a pessoa confessasse e se arrependesse, ela não sofria nenhuma punição que pudesse ser considerada grave. Se fosse considerada culpada, mas se retratasse, ela recebia apenas penas leves, como a penitência, por exemplo. Agora, se ela insistisse na heresia, ela seria entregue ao poder civil e eram as autoridades civis que se encarregavam da condenação, pois o Estado considerava o herege um perigo para a sociedade, pois essa pessoa poderia trazer subversão social e poderia, por exemplo, causar revoltas. Portanto, não era a igreja quem executava as penas, mas o poder civil. Apesar de alguns casos, a igreja condenar, mas em seguida recomendar clemência, cabia ao Estado, portanto, as penas que achasse conveniente em cada caso. Para concluir, a Inquisição Católica não aplicava penas de morte. Agora vamos falar da Inquisição Protestante. Para que o vídeo não fique aí muito extenso, vamos falar hoje apenas sobre a condenação das bruxas de Salem na Nova Inglaterra, no condado de Essex, Massachusetts. Os imigrantes protestantes que se fixaram na cidade costeira de Salem entre 1693 e 1694 condenaram mais de 200 pessoas que haviam sido condenadas por supostamente serem bruxas. As pessoas condenadas foram enforcadas, apedrejadas até a morte, e outras, juntamente com um homem chamado Giles Corey, foram torturados até a morte, além de outras pessoas que morreram na prisão. A Nova Inglaterra havia sido colonizada por dissidentes protestantes, principalmente da Igreja Anglicana, que buscavam construir uma sociedade supostamente aí baseadas na Bíblia, de acordo com a sua própria disciplina escolhida. Esses puritanos, na maioria de origem calvinista, eles expulsaram os católicos do território e empreenderam um verdadeiro extermínio de pessoas que não acreditavam exatamente como eles queriam. Brigas com vizinhos acabavam incitando acusações de bruxaria. Um exemplo disso é Abigail Faulkner, que foi acusada de bruxaria e admitiu que estava brava com o que as pessoas diziam e que o diabo poderia ter temporariamente a dominado. Dentro dessa epidemia de terror, milhares de pessoas foram condenadas à morte. Qualquer tipo de dores no corpo, manchas na pele provenientes de doenças eram consideradas marcas do demônio e assim as pessoas eram condenadas à morte. Muitos aproveitavam para acusar vizinhos de bruxaria para que fossem mortos e pudessem se apropriar das suas terras.
Normalmente, os magistrados protestantes recebiam as acusações e mandavam prender o acusado para que fosse longamente interrogado por um júri local. Obtendo então a confissão mediante tortura, a pessoa era queimada viva. Havia casos em que várias pessoas foram executadas ao mesmo tempo. Até mesmo mulheres grávidas eram executadas. Como vimos, os protestantes gostam muito de acusar a Igreja Católica de matar pessoas na Inquisição, mas não têm a mesma disposição para explicar as atrocidades praticadas pelos reformadores, que mataram um número muito maior em julgamentos sumários e temerários. Que o vídeo de hoje possa ter servido aí de esclarecimento para os nossos queridos irmãos. Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio das bênçãos de Deus, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.